dia, amigos que acompanham a página do Poder da Cidadania, Instagram, o Poder da Cidadania Oficial. Estamos aqui na companhia do Capitão Wagner, futuro governador do Estado do Ceará. Estamos fazendo essa previsão aqui, mas estamos aqui como jornalista e também somos um admirador da candidatura do Capitão Wagner. E estamos aqui para fazer algumas indagações sobre o que é que nós devemos esperar do Capitão Wagner como candidato. O povo é que vai decidir. E estamos também aqui na companhia do Raimundo Gomes de Matos. Capitão Wagner, bom dia, bem-vindo a Maranguape e bem-vindo à parte do Poder da Cidadania. Bom dia. Eu queria saudar todos os conterrâneos da minha mãe. Para quem não sabe, Dona Núbia é nascida aqui no município de Maranguape, com muito orgulho. Saudar aqui os conterrâneos do nosso irmão Raimundo Gomes de Matos também, ex-prefeito desse município, deputado federal que representou durante tanto tempo em Maranguape, e muito satisfeito em estar andando com o Raimundo por todo o estado de Ceará, me surpreendendo o quanto o Raimundo Matos é querido, o quanto ele tem de serviço prestado para o estado de Ceará. Eu acho que a escolha foi uma escolha que nos abençoou com o conhecimento que o Raimundo tem na área da saúde, na área da assistência social. Onde a gente chega, tem um agente comunitário de saúde e agente de EDMES para nos abraçar, para agradecer o Raimundo. E, sem dúvida nenhuma, a gente está muito feliz em poder estar aqui hoje para uma caminhada, para a inauguração do comitê da Fernanda e do Filho. Capitão Wagner, o desafio é grande. Sabemos que existe muitas coisas que deveriam estar mais próximo da sociedade cearense, da população, e, de certa forma, existe um vácuo muito grande entre o governo e aquelas camadas mais pobres da sociedade. É um desafio, você está entrando limpo dentro da política, não tem nada que venha macular a sua imagem, uma responsabilidade muito grande para tentar conciliar, porque não é fácil, porque existe um jogo de interesse muito grande. Capitão, nós vamos aqui trazer alguns questionamentos em determinadas áreas, que faz parte da sociedade, que é a segurança pública, a educação, assistência social, também geração de emprego, e infraestrutura. São áreas que são sempre debatidas e são sempre perguntadas quando se tem a oportunidade de estar frente a frente com o candidato. Capitão Wagner, o grande problema do Estado do Ceará tem sido, por muito tempo, a questão da segurança pública, e você é uma pessoa que tem o conhecimento, você vive a segurança pública do Estado do Ceará. Diante dessa situação de insegurança, facções, pessoas sem ter a liberdade de estar a se locomover, andar apavorada no meio da rua. O que é que se tem para se mudar o que está aí? Porque sabe-se que tem se feito um esforço muito enorme, mas existe ainda alguma coisa a ter que ser feita que venha realmente a dar tranquilidade à população dentro do seu governo. O que é que o senhor tem para levar aos cearenses em relação à questão da segurança pública, que ele possa ter a certeza, não. Agora nós podemos nos sentir não talvez totalmente seguro, mas mais seguro. Olha, a gente está muito tranquilo em relação à composição do nosso time. Eu acho que os principais problemas do Ceará hoje são saúde, segurança e emprego. Na questão da segurança, o cabeça de chapa sou eu. Na saúde, nós temos o Raimundo Gomes de Matos aqui, que é, sem dúvida nenhuma, um conhecedor dessa área. E na geração de emprego, a gente tem um professor chamado Roberto Pessoa, que nos encanta pela capacidade de atrair empresas para se instalar em Maranguape e gerar oportunidades para quem mora naquela cidade. Então a gente se cercou de pessoas capacitadas para que a gente possa dar a resposta que o cearense merece nesse momento. E em termos de segurança pública, a gente entende que os governadores que passaram por aí tentaram de alguma forma vencer essa guerra contra o crime e não venceram. Isso é a realidade. Nos últimos 16 anos gastaram muito e não tiveram resultado. A gente precisa, acima de tudo, ter alguém com pulso firme para enfrentar o crime que aí está. Recebi agora de manhã no meu celular fotografias de uma vila lá em Horizonte, casas novas que foram entregues à população e os seus moradores foram expulsos por membros de facção. Na hora que a facção ela cria um Estado paralelo que dita as regras de convivência social, o Estado tem que vir com muita força e muito pulso firme para resolver essa demanda. É tanto que nós temos buscado, como o senador Tasso, quando era governador na década de 90, implementou o governo das mudanças e trouxe uma série de novidades para o estado de Ceará. A gente está buscando novidades também, não só fora do estado de Ceará, em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, mas também fora do país. Eu tive em Medellín, eu tive nos Estados Unidos conversando com o diretor do FBI, Jorge Piro, que vai nos ajudar a montar o maior escritório de inteligência policial do Brasil aqui no estado de Ceará. O estado de Ceará hoje
faz parte da rota do tráfico internacional de drogas. Basta ver que no ano passado apreenderam um avião com 1.200 quilos de cocaína, agora no mês passado apreenderam um navio ali no Porto Mucuripe com 1.200 quilos de cocaína. Isso mostra o quanto o crime organizado tem agido aqui no estado do Ceará. Então a gente só vai vencer isso se a gente usar a inteligência, a estratégia, o pulso firme necessário para sanar esse problema. A gente vai implementar um sistema de monitoramento, que eu vi lá em São José dos Campos, em São Paulo, funcionando muito bem, onde a gente vai fazer a leitura facial das pessoas e aquela pessoa que tem um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão em aberto, ela vai ser identificada na rua, no equipamento público, e de imediato a polícia vai agir. Na hora que o bandido perceber que a autoridade policial, que o Estado está se fortalecendo e está se cercando de inteligência e de tecnologia, sem dúvida nenhuma, esses bandidos vão migrar. O grande problema do Ceará é que aqui os bandidos encontram muita facilidade. Se você verificar, o PCC está lá em São Paulo. O segundo estado do Brasil que tem mais integrantes do PCC é o Ceará. Minas Gerais é vizinha a São Paulo e não tem tantos integrantes do PCC. O Comando Vermelho está lá no Rio de Janeiro. O segundo estado do Brasil que tem mais integrantes do Comando Vermelho é o estado do Ceará também, porque eles encontraram aqui uma facilidade que não existe em outros estados. Se instalaram aqui, estão agindo na cara de todo mundo. Infelizmente, se você abrir o Google Maps nesse momento, você vai ver o bairro A é dominado por uma facção, o bairro B é dominado por outra facção. Até o Google Maps sabe. Como é que o Estado não sabe onde é que está o crime organizado? Está faltando um pulso firme e coragem para enfrentar de frente o crime organizado. E da nossa parte, podem ter certeza que a gente vai reforçar os efetivos policiais, vai agir com inteligência para evitar que o crime aconteça. Tem muita gente por aí com o discurso bandido bom é bandido morto. Na verdade, bandido bom é o que não existe. Se você vai para o confronto com o bandido, quantos inocentes não morreram já em confronto entre a polícia e os bandidos? Preservar a vida do cearense, proteger o cearense, é o caminho para a gente ter uma eficiência que nunca tivemos aqui no estado do Ceará. Capitão, a questão da repressão foi muito bem colocada, mas a gente quer fazer uma indagação em relação aos fatores geradores da criminalidade. O que é que o seu governo tem em mente, já que a gente sabe que as políticas públicas de prevenção, principalmente ao uso indevido de drogas, ela é muito distante da realidade, porque sabe-se que ninguém nasce bandido. Ele é gerado a partir da convivência com a sociedade, onde ele encontra todo um ambiente favorável para a criminalidade, que acaba repercutindo nesses aspectos aqui que foi bem colocado. O que é que o seu governo tem em relação à questão da prevenção? Nós temos dificuldade, a partir das escolas, de orientações para o uso indevido de drogas, o uso abusivo, coisa que a gente não vê uma política específica disso no Brasil, não existe. Existe no papel. E a gente sabe que a criminalidade nasce principalmente nas periferias, onde a ausência do Estado é muito grande, é muito sentida, você sente. Você vai para o aldeota, você vê belas ruas, tudo sinalizado, você vai para a periferia, você vê a miséria, muitas vezes a rua asfaltada, mas as pessoas passando necessidade de casa e ali às vezes não drogado. O que é que o seu governo tem em relação a isso, a questão da prevenção, já que todo o conhecimento, sabemos que o capitão tem, pela sua vivência, pelos seus estudos, pelo seu conhecimento, mas essa questão de prevenção, o que é que você tem em mente para o Estado do Ceará? Olha, se a gente verificar a orla marítima de Fortaleza, Raimundo, você saindo lá do Marco Zero, na Barra do Ceará, até o Caça-Pesca, você vai ver que tem uma região ali na Beira do Mar que é bela, que poderia ser próspera, onde nós poderíamos ter instalação de hotéis, de restaurantes, e a utilização daquele espaço para gerar oportunidades, e aquele espaço hoje está completamente abandonado. Quando você chega lá na beira-mar, na Praia de Iracema, até o Mercado dos Peixes, você vê a presença do Estado, você vê o policiamento, você vê equipamentos que geram emprego e renda, e está aí a diferença dentro de uma mesma orla marítima do tratamento do Estado para regiões diferentes. A gente precisa entender que quanto mais pobre é uma comunidade, mais vulnerável ela se encontra. Então é gerando emprego e renda que a gente vai mudar essa realidade. Eu estive recentemente aqui em Maranguape, conversando com um grupo de empresários, eles dizendo: capitão, tudo que é de empresa, em vez de vir para Maranguape, ficam lá em Maracanã. E eu dizia, Roberto Pessoa é um prefeito extremamente preocupado em gerar oportunidades no seu município. Lá em Maracanã hoje, a cada dia se instala nova empresa, a cada dia novas oportunidades surgem naquele município. A nossa ideia é trazer para Maranguape não só um centro de capacitação tecnológica, o professor Jorge Valentim, inclusive sugeriu: capitão, se nós capacitarmos os jovens na área tecnológica, a gente vai criar uma série de oportunidades para esses jovens.
E eu tenho um exemplo dentro de casa. Eu fiz Escola Técnica Federal. Antes de eu terminar meu curso de eletrotécnica, eu estava trabalhando com a carteira assinada. Com 17 anos, eu já estava com a carteira assinada trabalhando na Teixe Bezerra de Menezes. E quando eu vou lá para o João 23, onde eu fui criado, eu lembro de amigos que jogavam bola comigo na rua, que infelizmente ou perderam a vida, ou foram presos, ou enveredaram para outro caminho que não o caminho do bem e o caminho da prosperidade. Isso mostra o quanto a oportunidade pode mudar a realidade de alguém que mora na periferia. Eu poderia muito bem estar no mesmo caminho dos meus amigos que foram presos ou que perderam a vida em confronto com a polícia. Mas eu tive uma oportunidade de estudar, de me capacitar, de entrar no mercado de trabalho muito novo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, com 17 eu estava com carteira assinada. Então, gerar oportunidades é o caminho para mudar essa realidade. Eu tive, há um mês atrás, com Mariano Beltrame, que foi secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e eu tinha visitado as UPPs há 5 anos atrás. O que eu vi nas UPPs lá no Rio de Janeiro? A polícia presente na comunidade, mas não tinha saneamento básico, não tinha creche para a mãe deixar as crianças e poder trabalhar, não tinha equipamentos de lazer ou de cultura para os jovens. E lá, naquela data, as famílias já diziam, olha, a polícia está aqui, mas não vai resolver nada, porque só a presença policial não é suficiente. A gente precisa mostrar para as pessoas mais carentes que o Estado está ali não só para reprimir, mas também para gerar oportunidades, para tratar essas pessoas com dignidade, que é o que elas esperam do poder público. A gente tem que inverter as prioridades do Estado aqui no Ceará. No Ceará a gente tem um Estado que pensa muito no concreto e pensa pouco nas pessoas. A gente tem que começar a pensar nas pessoas. É tanto que eu já me comprometi. O governador do Ceará hoje mora numa casa de um quarteirão com 100 funcionários para cuidar dele e da família. Eu vou continuar morando no meu apartamento lá na Parquelândia. A casa do governador vai ser utilizada para receber as famílias carentes do Campo do América, que é uma comunidade vizinha à casa do governador, que hoje está desamparada. Não tem emprego, não tem oportunidade, as pessoas estão na miséria, no meio da droga, infelizmente. Eu não entendo como é que os governantes permitem que, vizinho à casa do governador, as comunidades, como a comunidade do Campo da América, passe pela situação que está passando hoje. Então, gerar oportunidade para quem quer trabalhar, melhorar o transporte público. A gente sabe da dificuldade que é a questão do transporte aqui em Maranguape, é uma reivindicação de longa data, que eu e o Raimundo estava na Sudene agora recentemente, vai me ajudar muito com essa interlocução com Brasília. A gente vai poder viabilizar, por exemplo, a ampliação do transporte ferroviário, do VLT, do metrô, aqui para Maranguape, para as pessoas terem uma opção a mais para chegar em Fortaleza. A gente tem a intenção de conseguir viabilizar a passagem gratuita intermunicipal. As pessoas vão poder se deslocar daqui de Maranguape para Fortaleza sem pagar a passagem. Eu não posso prometer isso dentro de Maranguape, porque isso é uma atribuição do prefeito. Mas entre os municípios a gente pode viabilizar, já estamos viabilizando esse projeto, vocês vão poder se deslocar para Fortaleza e voltar para casa aqui em Maranguape sem pagar passagem. Capitão, em relação à questão da educação, é um problema que a gente sabe que repercute lá na frente, a falta de conhecimento. As pessoas vão para a escola, mas o conhecimento e toda a busca por aperfeiçoamento, ela está um pouco distante da realidade. Nós estamos vivendo num mundo que cada dia aparece uma coisa nova. E o que se percebe é que a educação brasileira é muito voltada para o básico. As pessoas vão terminar a oitava série com o objetivo de quê? De terminar o estudo para arranjar um emprego. Não existe uma preocupação de fazer com que as pessoas possam se tornar empreendedores. Apenas estamos criando empregados, e esses empregados muitas vezes se tornam alienados, escravos de um sistema que não valoriza a capacidade humana, ele é excludente, nem sempre todos têm as mesmas oportunidades. O grande problema do Brasil é a falta de oportunidade. O emprego às vezes tem, mas muitas vezes tem que ter o apadrinhamento de alguém, né? Como é que você vai tratar a questão da educação nesse aspecto? De procurar fazer com que a população, a sociedade, os cearenses possam se sentirem mais à vontade, porque o que se vê as autoridades do Estado do Ceará, de momento, dizendo que aqui está muito bem, que a educação bate, e a gente vê um povo, de certa forma, analfabeto, principalmente das questões políticas. Como é que você vai tratar essa questão? Como é que é a questão também das escolas de tempo integral, a questão das escolas militares, que é uma coisa que deu certo, que está produzindo resultado? Todo pai quer ter um filho estudando, porque sabe que dali ele vai sair preparado, ele vai estar ausente desse mundo que escraviza, principalmente as relações de oportunidade para o tráfico de drogas, para a criminalidade. Como é que o seu governo vai tratar isso?
Olha, eu tive a alegria de receber no meu gabinete lá em Brasília a instituição que, em parceria com o governo do Estado, está ampliando as escolas em tempo integral. E é indiscutível as vantagens que a gente tem com a escola em tempo integral. A gente vai ampliar as escolas em tempo integral, a gente vai aproveitar as escolas profissionalizantes para termos cursos conforme a vocação de cada cidade. Se eu estou lá em Itarema, uma cidade com vocação turística, eu não ter nenhum curso profissionalizante na área do turismo é um erro muito grande. Você está lá em Mauriti, que o Raimundo Matos conhece tão bem, que tem uma vocação para o agronegócio, você não ter a escola profissionalizante com um curso direcionado para o agronegócio é um erro muito grande. A gente tem que adaptar os cursos profissionalizantes à realidade de cada município, para assim a gente aproveitar cada vez mais essa vocação e gerar as oportunidades. A gente também tem a plena convicção que a ampliação das escolas militares é um outro instrumento. Então são 3 instrumentos importantes. Mas além de falar da ampliação dessas 3 ferramentas, a gente tem que entender que muitos alunos estão indo para a aula sem sequer se alimentar em casa. Então, o que está sendo feito em Maracanaú, pelo secretário Jorge Valentim, se preocupando com a alimentação das crianças, com a qualidade dessa alimentação, se preocupando se essas crianças não estão de repente com um problema visual. Às vezes a gente está lá, o aluno não está conseguindo se concentrar, e o George, junto com o Roberto Pessoa, resolveram fazer exame de vista em todos os alunos da rede pública de Maracanaú, para identificar aqueles alunos que têm problema de saúde visual e aqueles que precisam de um óculos, a prefeitura está comprando e está entregando para aquela família. É, de fato, mostrar uma preocupação com a qualidade da educação daquelas crianças. O menino pode até ter um potencial, mas se o menino não está enxergando direito, como é que ele vai assimilar aquele conteúdo? O menino pode até ter um potencial, mas o menino está chegando em sala de aula com fome, sem condição de se concentrar. Então, isso é educação de fato, educação integral, a preocupação com a qualidade do ensino. E esse modelo, que foi feito lá em Maracanaú, pelo Jorge Valentim, em parceria com o Roberto Pessoa, a gente quer ampliar para todo o Estado, nas escolas de ensino médio. Sejam elas escolas em tempo integral, sejam elas escolas profissionalizantes. Eu digo aqui para o professor técnico das escolas profissionalizantes, que no nosso governo vocês vão ser respeitados, vocês vão ter o mesmo direito que tem o professor que dá aula no ensino regular, para a grade curricular comum do ensino médio. Vocês vão ser respeitados e terão os mesmos direitos. É uma garantia que a gente dá aqui para vocês. A gente está muito focado em poder aproveitar os recursos que o Estado tem para usar da melhor forma possível. A gente não pode somente estar querendo gastar o recurso porque tem lá uma cota determinada pela Constituição, que você deve investir em educação, mas sim utilizar da melhor forma possível esse recurso. Catão, eu quero trazer um assunto que foi bastante exigido pelos maranguapenses. O Raimundo Matos está aqui, que é do Maranguape, daqui a pouco ele vai dar uma palavrinha também com o Raimundo. E a questão, problema sério aqui, o preço de passagem do ônibus. Nós sabemos que muita gente aqui em Maranguape, o Raimundo sabe disso, trabalha em Fortaleza e tem que se deslocar. Isso tem um custo. E todos os anos é a mesma história aqui. A mesma história. Vamos reduzir, aí quando vem a passagem, nós vamos intermediar, vamos falar com o governo, entregamos um ofício para discutir, nada é feito. Audiências públicas, que eu sempre tenho dito que geralmente não dá em nada, porque a decisão não é daqui, a sua quando vem já vem determinada lá por cima pela ACE. E os maranguapenses pediu para que eu fizesse essa pergunta aqui, o que é que se pode esperar? Se existe essa possibilidade da questão da revisão dos valores da passagem para Maranguape, o 4º anel tarifário, nós podemos ter a esperança que poderemos ter a redução dessa passagem. Você já falou aqui anteriormente sobre a questão da ampliação da linha do VLP, né? VLT, transportes, e isso, lógico, que vai baratear, vai facilitar, e também falou da questão da passagem gratuita entre os municípios. A gente pode pensar que o maranguapense, de dentro do seu governo, se analisar isso para rever essa injustiça, porque tem municípios que são mais distantes do que Maranguape, no entanto, as passagens são muito menores, e aqui existe um entrave, que eu não sei porquê, que bloquearam aqui, não sei se tem interferência política, eu não sei, mas o povo do Maranguape está pagando mais caro. Podemos esperar na maranguapenses alguma coisa positiva em relação a isso do seu governo? A gente tem como parceiro o prefeito Acilon, que foi o primeiro prefeito do estado de Ceará a oferecer transporte urbano gratuito. Lá em Eusébio, há muito tempo as pessoas se deslocam dentro da cidade sem pagar transporte público. Temos agora o Roberto Pessoa, o outro prefeito que é nosso aliado, oferecendo dentro do município de Maracanaú o transporte gratuito. Eles só podem fazer isso dentro da cidade deles,
quem é que tem a atribuição do transporte intermunicipal? Aí é o governo do estado. Então essa proposta, essa ideia de ofertar às pessoas que moram aqui em Maranguape, que moram em Maracanaú, que trabalham em Fortaleza e vice-versa, a passagem gratuita, o transporte gratuito, é uma forma de você estimular, logicamente, a utilização desse transporte, desafogar o trânsito, porque na hora que as pessoas começam a ir no seu carro, começam a ir na sua motocicleta, o trânsito vai ter, logicamente, um congestionamento muito maior. Então, estimular o uso do transporte público é uma ferramenta para diminuir congestionamentos, para a gente ter o melhor uso possível da via e, sem dúvida nenhuma, vai ser uma prioridade do nosso governo. Vou sentar com a Silon, vou sentar com o Roberto, vou sentar com os prefeitos da região metropolitana toda, para que a gente possa estabelecer uma parceria que já em 2023 a gente possa ofertar para as pessoas que precisam se deslocar entre os municípios da região metropolitana a passagem gratuita, além, logicamente, dessa ampliação do VLT que nós já citamos aqui no começo da entrevista. Capitão Wagner, eu sei que a sua agenda é muito corrida, vamos só dar uma palavrinha aqui com o Raimundo Matos, bem rápido. A gente sabe que o Raimundo Matos é vice-governador do Capitão Wagner, é daqui de Maranguape, mas não sabemos que a responsabilidade é com todo o estado do Ceará. Raimundo, você é bastante conhecido do município, tem muito a contribuir, você tem livre acesso, como o capitão falou. Tive o prazer de tê-lo representando a cidade de Palmácia, quando então Jacques prefeito foi prefeito, você esteve lá ao lado do prefeito Jacques, que era meu primo, e a gente sabe que você tem livre acesso em todas as instâncias, em todos os setores lá de Brasília. Qual a importância de você aqui de Maranguape? O que é que o povo do Maranguape pode esperar? O que é que você vai ser apenas uma figura decorativa, vai brigar com o capitão logo depois da eleição, ou você vai realmente contribuir para que o capitão possa, principalmente dentro da sua área, que é a saúde, poder aí dar todo o seu empenho, o seu conhecimento, e também lá pelo Acesso em Brasília, poder estar trazendo o melhor aqui para o estado do Ceará. Bom dia, Raimundo. Uma saudação a todos os maranguapenses, todos os amigos da região metropolitana, dizer que é uma responsabilidade muito grande, né? O diálogo que o nosso prefeito, assim como o presidente do PL, teve com o capitão Wagner, nessa união do Partido União com o PL e vários outros partidos, é de suma importância, e dizer assim mesmo tudo que no diálogo nós temos o capitão Wagner integrando um plano de governo. Maranguape e a região metropolitana pode ficar tranquilo dos investimentos que aqui virão, vamos buscar investimentos nacionais e também internacionais. E eu passei, o Maranguapense me conhece, passei 6 anos como vice-prefeito de Pedro Câmara. Nunca tive atrito com o Pedro Câmara, não tive atrito com ninguém, lutando, trabalhando pelo nosso município. E, com certeza, vice-governador do estado do Ceará, eu creio que vem fazendo com que nós possamos contribuir, não só com o Maranguape, com toda a região, e o capitão tem toda a tranquilidade para bater continência. Eu sou um soldado raso, ele é que é o capitão, e nós ajudarmos o estado do Ceará. Deixa eu aproveitar aqui, porque a pergunta que você fez para o Raimundo, quem tem que responder sou eu. Já disse para o Raimundo desde o começo. Raimundo não vai ser figura decorativa do nosso governo, pela experiência de gestão que ele teve, secretário de assistência social, prefeito, vice-prefeito, secretário executivo de saúde, estava na Sudene agora recentemente. Eu já disse para ele, você não vai ser um vice que vai ficar lá na sua cadeira esperando eu me afastar para você assumir, não. Vai ter sim função na gestão. Além do Raimundo estar me cobrando atenção a Maranguape, temos a dona Núbia, que é minha mãe, que é apaixonada por Maranguape, tem parentes aqui também, tem o Arlindo, tem o Jorge Valentim, tem o Abraão, que é nosso amigo também, muitas pessoas que nos apoiam aqui, que têm proximidade e têm livre acesso ao capitão Wagner, vão estar nos cobrando atenção e respeito a esse município tão importante. Eu vejo Maranguape com um potencial de crescimento gigante. Infelizmente, ao longo do tempo, Maranguape foi deixada de lado, mas aqui nós temos potencial para viabilizarmos um parque industrial para gerar emprego e renda aqui em Maranguape. A gente tem que melhorar essa questão do transporte, a gente tem que viabilizar parceria entre Maranguape, Maracanaú e Caucaia para que a gente possa estabelecer aqui, sem dúvida nenhuma, convênios que facilitem a vida da população. Temos muitas ideias boas e, sem dúvida nenhuma, esse rapaz aqui, ó, não vai brincar não. Se agora na campanha está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, eu tenho certeza que na gestão ele vai se desdobrar, não só por Maranguape, mas por todo o estado do Ceará. É isso aí. Então nós estamos chegando ao final. O Raimundo de Matos e o capitão têm uma relação, foi só para ilustrar, o capitão já tinha dito antes que o Raimundo vai estar ao lado dele, pela sua boa relação, pelos acessos que tem lá em Brasília, pelo homem público, que sempre procurou tratar todas as questões com responsabilidade, abrindo as portas onde era necessário, sem criar problemas, sem criar atrito com ninguém, e aí o capitão realmente tem um bom parceiro ao seu lado para dar continuidade. Então, aos amigos que acompanham a página, nós vamos encerrar
aqui a entrevista com o capitão Wagner, que ele tem aqui ainda os compromissos aqui no local. Logo em seguida vai estar saindo lá para o comitê, para a inauguração do comitê do capitão Wagner aqui em Maranguape. E a gente vai dar uma pausa aqui no capitão, que vai entrar agora a Fernanda Pessoa, candidata a deputada federal, que também está aqui sendo votada em Maranguape, tendo o apoio aqui do próprio Raimundo Márcio, do Arlindo Mota, do Jorge Valentim, ex-prefeito, secretário de Educação do município de Maracanaú, liderança política, e hoje está aqui, abraçando essa causa com o capitão, com o Raimundo Gomes de Matos, e procurando, diante de um momento posterior à vitória do capitão, ele poder estar contribuindo também aqui para a melhoria da qualidade de vida do povo do Maranguape. Valeu, todos os agradecimentos, capitão, sucesso da luta. Um abraço grande. Vamos? Ótimo. Vamos, bora? Muito obrigado por tudo também. Não.